Olá, boa tarde. Bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O mercado tem um segundo dia de baixa volatilidade com foco dividido entre o que acontece aqui no Brasil e no exterior. O Ibovespa agora opera perto da estabilidade, tentando manter os 109 mil pontos. Quem ajuda a segurar o índice no terreno positivo são as ações de bancos e de empresas ligadas a commodities. O dólar está dividido e tudo indica que tem uma correção da alta de ontem. Hoje a moeda americana está caindo aqui, subindo lá fora, mas aqui chegou a encostar nos R$ 5,22, agora está ali por volta dos 5,23, 5,24. O fluxo estrangeiro na Bolsa está negativo em cerca de 500 milhões de reais neste ano, que acaba mantendo a moeda pressionada. Lá de fora tem repercussão do discurso de Jeremy Powell num evento para banqueiros centrais na Suécia. Powell disse nada. Pelo menos aquilo que pudesse sinalizar a sua posição sobre a próxima decisão dos juros lá nos Estados Unidos. Outros diretores do FED têm falado bastante nos últimos dias, alimentando a aposta de que o processo de ajuste monetário, ajuste dos juros nos Estados Unidos, vai cair para um ritmo de 0,25 pontos percentuais e assim deve seguir em todas as reuniões de fevereiro agora até junho. O não recado de Powell acabou animando as bolsas em Wall Street, que estão experimentando se manter em alta, pelo menos temporário. Os juros futuros aqui no Brasil têm respostas diferentes em pontos diferentes da curva depois do resultado do IPCA do ano passado, que foi divulgado hoje pelo IBGE. O índice avançou 0,62% em dezembro e encerrou o ano de 2022 com uma alta de 5,79%. Dos 9 grupos pesquisados neste ano, só transportes e comunicação caíram com o efeito da queda dos impostos. Na outra ponta, o grupo de alimentação e bebidas subiu mais de 11%, os preços livres ainda muito pressionados. Os núcleos também seguiram em alta, com uma difusão maior do aumento dos preços na economia, de 59% para 70%, segundo o próprio IBGE. O Banco Central publica hoje, às 18h30, a carta aberta, a exigência da lei que criou o sistema de metas para a inflação, para explicar por que não conseguiu cumprir a meta do ano passado. 5,79 está acima do teto de tolerância de acomodação dos choques no IPCA e como ele vai garantir a convergência do índice para os 3,25 deste ano, sair de 5,80 para 3,25. Hoje, esse cenário é praticamente impossível de acontecer, com as previsões para o IPCA acima de 5,5%, segundo o Focus. Desde 99, quando o Banco Central implementou o sistema de metas para a inflação aqui no Brasil, foram poucas vezes que o alvo foi atingido. Nesses 24 anos, em alguns momentos, temos matéria especial sobre isso no nosso site, em alguns momentos nesses 24 anos, o IPCA acabou caindo muito e errou a meta para baixo. Mas foram os desvios para cima que fizeram a inflação brasileira passar a maior parte desse período todo, incluindo as vezes que furou completamente o teto acima da meta. No site também tem entrevista com um dos criadores do sistema brasileiro, o ex-diretor do Banco Central, Sérgio Verlang, para quem as metas em torno de 3%, como estipuladas agora, estão baixas demais para um país como o Brasil e acabam sacrificando o crescimento do PIB, porque exigem uma taxa de juros mais alta. Para o economista-chefe da Rio Asset, Gabriel Leal de Barros, a inflação dos próximos 3 anos também deve ficar acima da meta estipulada pelo Banco Central. Vamos ver. Como a gente teve muitos choques nessa saída da pandemia, é justificável. A questão toda realmente são os novos horizontes, né? 23, 24, 25, que pelo Focus, que foi divulgado ontem, está havendo uma desancoragem das expectativas tanto para 23 quanto para 24 e 25, né? Para 23 e 24, por exemplo, a gente está falando de aproximadamente, estou arredondando aqui para facilitar os números, 200 pontos de desvio do centro da meta. E para 25, a gente já está falando de 70 pontos de desvio do centro da meta. Então, eu acho que para 22 está ok, a gente teve muitos choques na saída da pandemia, é razoável, não afeta a credibilidade do BC, mas o BC precisa entregar essa inflação muito mais próxima da meta para esse ano de 23 e também 24, 25, que hoje já está bastante desancorado.
As decisões do Banco Central, segundo os comunicados oficiais do BC, têm olhado para o primeiro trimestre de 2024. Portanto, o Banco Central tentando fazer essa convergência. Vamos ver a carta mais tarde, como virá o plano do Comitê de Política Monetária. Para a gente terminar, o Banco Mundial reduziu as previsões de crescimento global para este ano. A expectativa agora é de um PIB mundial de 1,7%. A previsão anterior era de uma alta de 3%, um corte radical. O relatório foi publicado hoje, ressaltando que vai ser a primeira vez em 80 anos, ou mais de 80 anos, que o mundo vai enfrentar duas recessões na mesma década, 2020 pela pandemia e 2023. Nos países desenvolvidos, o PIB deve crescer apenas 0,5%, o que significa que vários vão ter recessão. O impacto do aumento das taxas de juros, os efeitos da guerra na Ucrânia e o fraco desempenho dessas grandes potências é que explicam a piora nas estimativas do Banco Mundial. Para o Brasil, a projeção para o PIB deste ano é de alta de 0,8% em linha com o mercado doméstico. Além das incertezas sobre a política fiscal, os juros elevados vão restringir os investimentos e o crescimento. O CNN Mercado fica por aqui, às 2h55 tem Fernando Nakagawa com todas as atualizações. Uma boa tarde.